Olá, tudo bem contigo? Vamos para mais um episódio da série Mimos e Casos de Sucesso. E o caso de hoje é de um homem, de um executivo, que tem muito medo de avião e faz ponte aérea, dada a necessidade de trabalho, quase que diariamente, ou pelo menos 2 a 3 vezes semanais. E ele tem muita ansiedade, ele tem sudorese, ele tem palpitação, ele entra num estado de muito sofrimento quando ele vai chegando no aeroporto, principalmente quando ele está na sala de embarque e quando ele entra no avião. E mesmo fazendo uso de técnicas de relaxamento, de respiração, que disseram a ele que seria bom, ele não chega a nenhum nível suportável de sofrimento. Então, algumas vezes, quando é intenso demasiadamente, ele chega a tomar medicação. E quando ele me busca, então ele traz todo esse relato dessa problemática e a gente vai entendendo desde quando, o que aconteceu, enfim, todas essas questões mais, digamos, de procedimento normal. Quando chegou um dia, eu pedi a ele, no final da sessão, fosse para casa com uma tarefa onde ele deveria encontrar figuras que representasse esse medo de avião, ou essa ansiedade, ou esse quadro todo de sofrimento frente à situação da viagem de avião. Eu dou toda a explicação a ele, ele vai e traz para a outra sessão 3 figuras, onde 2 ele dizia, não, eu entendo perfeitamente o que significa, que era o avião, onde ele sentia o medo, uma sala onde representaria a sala de embarque, onde ele tem um índice de ansiedade mais elevado, e a terceira figura foi uma figura que ele diz, eu não compreendo porque, Nadir, que eu peguei essa figura, mas todos os casos, como você me disse, que era para eu ir mais pela minha intuição do que pela minha razão, eu trouxe. E aí a gente fez, então, com ele o psicodrama interno, onde ele é essa figura, onde ele é essa mulher. Enfim, todo o trabalho com o psicodrama interno leva ele a entender que essa figura estaria representando a mãe, como ela estava descalça com uma sandália na mão. Essa sandália era uma sandália que a mãe havia pedido que comprasse e ele havia esquecido de comprar. E o medo de avião representava um presente que ele sempre desejou dar à mãe dele, que era uma viagem de avião que ela gostava muito e nunca tinha ido, e ela vem a falecer antes dele cumprir esses 2 pedidos. E aí, essa fobia ou esse medo, então, se desenvolve. E na sessão com o psicodrama interno, nós trabalhamos essa questão de pedir perdão, a mãe perdoa, a mãe compreende, ele se dá o perdão, e nós trabalhamos um ritual onde ele poderia completar o trabalho da sessão, se assim ele o quisesse, escrevendo uma carta para essa mãe, agradecendo o perdão, possibilitando ele dizer o que ele tinha vontade, escolher, quem sabe, a figura de um avião, de uma sandália, e aí colocar dentro de um balão desses que vai para o alto. E ele então escolheu ir ao cemitério, levar uma flor e levar esse balão para essa mãe, entendendo que ele tinha cumprido esse desejo dela e dele também. E, consequentemente, ele diminui a ansiedade e, com o decorrer do tempo, ele passa a voar e a usufruir do prazer até de poder voar sem aquele quadro de sofrimento que ele vivia no seu dia a dia de trabalho. E passando isso, ele então diz que ele passa em uma loja na outra cidade em que ele tinha ido de avião, e aí diz que, não, eu não pude não comprar para você, Nadir, e traz para mim esse mimo, que é esse pensador. E ele diz, a partir do seu trabalho, Nadir, eu entendi que eu preciso lidar com a minha cabeça, sim, com essa parte intelectual que eu tenho, mas também com o coração. Esse formato de coração que tem nessa estatueta representa onde você me levou, Nadir, a integrar o meu coração
com a minha razão. E a partir daí, então, livrado dessas questões, ele traz uma outra questão, que ele estava muito entristecido, muito mal, desconfortável, que era a situação de que ele tinha uma pessoa, uma outra mulher que o procurava, que insistia e que ele na realidade era casado e se sentia num lugar ilegítimo. E aí, trabalhando o desejo, a amorosidade, o que ele queria, ele chega à conclusão que a razão poderia até estar na amante, mas o seu coração estava com a esposa. E tomando uma decisão, juntando o coração com a razão, ele definitivamente terminou com o amante e se voltou para a esposa de forma a compreender e a ter um relacionamento mais estável e mais seguro. E assim, esse caso, eu diria para vocês, se você tiver alguma dor, se você tiver algum medo, se você tiver alguma fobia e você não consegue se libertar dela, busque ajuda, porque isso às vezes está, ou na maioria das vezes está, retidos em cenas traumáticas ou cenas do seu inconsciente e que você não consegue se não fizer um trabalho com um profissional que possa te levar a esse lugar e te libertar dessa cena contida que gera todo esse sofrimento. Então esse é meu copo de esperança ou minha dose de esperança para você hoje. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio.